assim, uma coisa muito importante, a gente não pode deixar de contar quando a gente fala da nossa história, é a influência do Pedro Benza da Estrada, né? Eu Na acho nossa que vida, né? eu acho que dos apoiadores de Otávio Augusto Gabriel, claro, tivemos a Inesita sempre como nossa madrinha e tal, mas um dos grandes apoiadores do Otávio Augusto Gabriel com certeza foram Pedro Benza da Estrada. O Zé da Estrada que nos levou. Primeira participação do Zé da Estrada foi assim, ele nos convidou para um CD de 40 anos de carreira deles, né? Era 40 anos, né? Eles fizeram um CD de 40 anos, onde eles reuniram sucessos e só participações especiais. César e Paulinho, Sérgio Reis, Várias eram outras, tantos e tantos Ronaldo artistas. Viola. E eles colocaram a gente para cantar uma música com eles. Nós nunca tínhamos gravado. Nunca tinha entrado no estúdio para gravar. Inclusive, a primeira vez que a gente teve no estúdio de gravação foi o Zé da Estrada que convidou a gente para ir. No Gravodisc, eles estavam gravando um CD de moda de viola. E ele passou na oficina do nosso pai, que sempre foi mecânico, né? Teve oficina mecânica, inclusive, era a forma como ele se relacionava com os artistas, porque ele acabava sendo mecânico da maioria deles, com o pessoal levava os carros lá para consertar. E então, assim, o Zé da Estrada teve um dia na oficina e convidou, falou, os meninos já foram alguma vez no estúdio de gravação? E a gente nunca tinha ido. E aí o Zé da Estrada convidou a gente para ir e aí a gente foi encontrar com ele lá no Gravodisc, em São Paulo. E eles estavam gravando um CD de moda de viola. Foi assim uma experiência também muito bacana. A gente cresceu vendo capa de LP, né? Vendo encarte de CD e vendo nome de estúdio, vendo produtor, vendo músico. Então assim, a gente tá também lá aquela primeira vez no Gravodisc também foi uma coisa bem emocionante, assim, bem uma bacana. coisa ficou marcante na nossa memória. O Zé da Estrada que nos levou para a gravadora Atração, na época, Sim. que nos apresentou lá, que foi aonde a gente acabou gravando a música da Mala Amarela, né? A gente sempre assim, nós, graças a Deus, crescemos numa época que a gente não passou as dificuldades que a maioria dos artistas sertanejos passaram, né? A gente, graças a Deus, nosso pai sempre deu tudo que a gente precisou, nossa família sempre apoiou demais, nossa mãe sempre, e o nosso pai sempre deu todas as condições da gente se dedicar realmente a estudar música, a ensaiar, a fazer as coisas. Mas, assim, como tudo, uma época as coisas ficaram mais difíceis, né? E a gente gravou o primeiro CD independente, meu pai pegou um empréstimo lá com um tio nosso, tio da minha mãe. Aí a gente fez, e meu pai falou, não, mas eu vou pegar um empréstimo que eu vou vender, vou fazer 1000 cópias, vou vender essas 1000. Eu acho que a gente não pagou esse empréstimo até hoje. Não, ele pagou. Então, assim, vou vender essas 1000, eu vendo as R$10, já dá o dinheiro que na época foi 10.000, né, o valor do... Então foi um pouquinho mais que pagou, mas aí ele... Não, era merreca alguma coisa assim. Aqui, nós... Aí ele fez e foi vendendo e pagou, depois a gente foi fazer o segundo, também não tinha, ele fez um bem bolado lá com o Misael na época, que também outro grande amigo, assim, que também ensinou muito pra gente. O Misael, que produziu o nosso segundo CD independente, né? Foi. A gente gravou o primeiro, ele falou pro meu pai, os meninos gravou o primeiro e tal, ficou legal, mas tinha que dar uma acertadinha nessas vozes, as vozes ficou com uns detalhezinhos, precisava pôr um produtor aí. E aí ele se ofereceu pra ajudar, e aí meu pai fez uns bem bolados com ele, com o Escurinho na época, né? Que também era o dono do estúdio, meu pai consertou o carro de um, reformou o carro de outro e foi fazendo. Aquela bagunça de sempre. E conseguiu gravar. Mas depois disso a gente ficou parado, né? Porque não conseguia mais ter recursos, né? Pra gravar. E se não fosse o Zé da Estrada ter levado a gente pra Atração, talvez a gente ia ter ficado mais tempo estacionado, né? Porque realmente chegou um momento que não dava mais pra fazer nada, né?